Oi, nós estamos aqui novamente no estudo do nosso livro Transição Planetária, que vocês já devem estar acompanhando. Livro do Divaldo Pereira Franco, psicografia do Manuel Filomeno de Miranda. Um livro maravilhoso. Como nós já estamos vendo, ele fala da transição planetária do nosso mundo, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Mas ele comenta, basicamente, para chegar nesse ponto, ele está falando daquele grande desastre que foi o tsunami que aconteceu no ano de 2004, vitimando mais de 200 mil pessoas. Aquelas ilhas ali em a Polinésia, entre outras, né, foram palco de uma coisa muito triste. E o autor, o Manuel Filomeno de Miranda, ele agora no capítulo 8, ele comenta a respeito do trabalho dos espíritos auxiliares, dos espíritos que estão ali recolhendo as pessoas que desencarnaram, recolhendo também aqueles espíritos que eram numa atitude criminosa, que queriam explorar os falecidos, né, os espíritos daquelas pessoas que haviam morrido recentemente, que também se regeneraram por conta da exposição do Dr. Charles White. Eles foram, diz o nosso professor aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, que chegou uma nave e resgatou esses espíritos, cerca de 80 espíritos, que antes eram espíritos malfazejos, mas que haviam se arrependido. Eles perceberam o erro que estavam cometendo e, por conta disso, procuraram auxílio e o auxílio foi-lhes dado. Ou seja, vieram espíritos bondosos das mais altas esferas e os resgataram. Eu achei interessante, né, ele comentar que veio um veículo, o veículo veio flutuando, flutuava a 1 metro do solo, resgatou esses espíritos e os levou para uma outra colônia. Porque os espíritos que foram vítimas do tsunami tinham um lugar próprio para serem acolhidos. Não foi para este lugar que eles foram, a julgar pela leitura, né, os espíritos que eram criminosos. Mas eles também foram auxiliados e certamente seriam conduzidos a um processo reencarnatório. Agora, uma informação interessante que o Manuel Filomeno de Miranda traz é que eles já sabiam do evento que aconteceria o tsunami no dia 6 de dezembro. Ele diz que lá na colônia Redenção, eles foram informados que no dia 26 de dezembro, às 58 minutos do novo dia, haveria o tsunami. Então eu me perguntei, por que é então que os espíritos não informaram aquelas pessoas? Por que eles não contaram que haveria um desastre tão fabuloso como esse? Mas à medida que eu formulei a pergunta, imediatamente me veio na mente a parábola que eu vou fazer o sacrifício, vou tomar o sacrifício de vocês e vou ler, sacrificar a paciência de vocês. Vejam só a parábola do rico e de Lázaro. É o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, para quem gosta de acompanhar, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vejam que interessante foi a resposta que a espiritualidade me deu assim que eu fiz a pergunta mental. Por que os espíritos não informaram
as pessoas. Vejam só, nesse caso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas. Estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, foi sepultado no Hades. Levantando os olhos e estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes testemunhem, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés. E os profetas têm Moisés e os profetas. Ouçam eles. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos, vejam só, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Que foi exatamente o que eu pensei. Por que os espíritos não avisaram aqueles milhares de pessoas que haveria aquele tsunami? Olha a resposta de Abraão aqui na parábola de Jesus. Disse-lhe: se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Que coisa triste, não? E é verdade isto. Nós podemos até pensar nos inúmeros casos que houveram comunicações mediúnicas para evitar desastres. Ninguém atende. As pessoas não dão bola. Hoje mesmo, se nós pensarmos, os espíritos estão nos dizendo: seja bom, seja ordeiro, seja atencioso, planeje, e nós não damos atenção. Imaginem se os espíritos tivessem ido lá avisar que ia ter um tsunami que vitimaria 230 mil pessoas. Ninguém teria dado atenção. Ninguém. Então, por isso, nós devemos ter essa convicção no nosso coração. Que nós devemos nos preocuparmos em ouvir os bons espíritos. Ouvir os bons espíritos significa nós planejarmos, nós executarmos de acordo com o planejamento, nós sermos justos, nós não querermos nada que não nos pertença, nós obedecermos às leis do nosso país, nós sermos atentos para com as recomendações, enfim, nós devemos ser pessoas que busquem o correto, o certo e o ideal.
Ao final desse capítulo, Manuel Filomeno tem um sonho. Ele adormece. Ele foi dormir para descansar por 4 horas, ele fala. Neste sonho, ele foi para um lugar maravilhoso, ele conta. Lá ele ouviu uma palestra maravilhosa. O lugar era lindo. Então eu fiquei invejoso, pensando, meu Deus, um dia talvez nós também estejamos nestes lugares lindos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e esteja conosco sempre, abençoando as nossas vidas em todos os lugares. Espero que você tenha gostado desse nosso resumo, comentário, desse capítulo 8º do livro Transição Planetária. E se gostaram, por favor, acompanhem, assine o nosso canal e fiquem conosco. Que Jesus os abençoe e abençoe a todos nós.